Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou Bernardo Cheibub e hoje o papo é digestão. Bora falar sobre os processos digestivos, sistema digestório, pessoal. Então já chega deixando o like, deixa um comentário, se inscreve no canal, dá uma força pro amigo aí que está começando no YouTube, beleza? Então é isso, sem mais delongas, né? Se você quer entender como funciona o seu processo digestivo, fica comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui sabendo tudo. É isso aí, meu garoto. Então, bora pro vídeo. Eu queria dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre as etapas do processo de digestão. Na segunda parte do vídeo, eu vou me ater aos componentes do sistema digestório. E a terceira parte, que vai ser um pouquinho mais longa, nós falaremos sobre as enzimas digestivas, né? Que são, para quem não sabe, o carro-chefe de todo o processo de digestão, né, pessoal? Se não fossem as nossas enzimas, nós não teríamos processo digestivo. São elas que realizam o processo químico da digestão. Tranquilo? A digestão é dividida em 4 etapas: a mastigação, a deglutição, a quimificação e a quilificação. Bernardo, o que é isso? Não entendi nada. Mastigação, tenho certeza que você sabe o que é, né? É a primeira etapa, é um processo físico, né? Onde a gente tritura e amassa os alimentos. Esse processo acontece na nossa boca e é através dele que acontece a formação do bolo alimentar, beleza? Então, a mastigação transforma o alimento em bolo alimentar, tranquilo? Já a deglutição, ela é um processo aí em que o bolo alimentar ele vai partir da sua boca e vai chegar até o seu estômago. E existe um caminho, né? Esse caminho, né? Dentro desse caminho a gente tem a faringe, né? Que é um tubo aí de cerca de 13 centímetros existente nos adultos. E nós temos o esôfago, né? Que é aquele tubão maior aqui, cerca de 25 centímetros. Então, a deglutição nada mais é do que a passagem do bolo alimentar para a faringe, da faringe para o esôfago, do esôfago para o estômago. Tranquilo? É importante ressaltar que, para que essa etapa ocorra, a gente precisa dos movimentos peristálticos, né, que são os movimentos realizados pela musculatura lisa, né, do sistema digestório. E, além disso, também precisamos da ação da língua, né, que empurrará o bolo alimentar da boca para a faringe. Beleza? A quimificação nada mais é do que a transformação do bolo alimentar no que a gente vai chamar de quimo. E ela ocorre no nosso estômago, beleza, pessoal? E o quimo nada mais é do que o alimento parcialmente digerido. E a última etapa, a quilificação, como o próprio nome também já diz, é a transformação do quimo no quilo. Essa última etapa vai ocorrer no nosso intestino delgado e o quilo ele já vai conter aí os produtos finais da digestão somado à água e os sais minerais. Componentes do sistema digestório. Pessoal, quais são os órgãos que compõem o nosso sistema digestivo? Para entender essa parte aqui, eu resolvi dividir ela em tubo digestório e glândulas anexas, para que vocês consigam entender melhor. O tubo digestório nada mais é do que uma composição de órgãos, né, que vão fazer com que o bolo alimentar, o quimo e o quilo, eles percorram o caminho que eles necessitam percorrer para passar pelos processos digestivos, né? Então, desde o momento em que eu coloco ali o alimento na boca, inicia o processo físico da mastigação, né? E posteriormente já inicia ali um processo químico, né? Da digestão de carboidratos. A partir do momento que eu coloco aqui, eu já estou colocando o alimento no tubo digestório, né? Então, ele começa na boca, né? Da boca, esse bolo alimentar ele passa para faringe, né? Como já foi falado aqui, depois para o esôfago e aí cai no estômago, beleza? Então nós já temos aí 3 órgãos, 4, né? Boca, faringe, esôfago e estômago. Do estômago, ele vai passar para o intestino delgado, beleza? E ele possui 3 partes: o duodeno, o jejum e o íleo, beleza? Do intestino delgado, o alimento vai passar para o intestino grosso, né? Que possui também suas subdivisões. Nós temos aí o seco, o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, nós temos o sigmoide e o reto, né? E após passar por todas essas partes do intestino grosso, nós temos o ânus, né? Que é por onde sairão as fezes. Então, resumindo, quais são os órgãos que compõem o tubo digestório? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado
intestino grosso e ânus. Aí você pode chegar para mim e perguntar, ué Bernardo, mas e o apêndice? Você botou uma foto no vídeo que tem o apêndice, né, e você não falou dele. Isso aí, pessoal, eu não falei, foi de propósito. Justamente porque a maioria dos livros didáticos não consideram o apêndice como um integrante do sistema digestivo, né? Apesar dele ter, sim, suas funções, beleza? Eu sei que existe um consenso também de que muitas pessoas falam, o apêndice não serve para nada, o apêndice só serve para dar problema. Se você retirar o apêndice, você consegue viver sem ele tranquilamente. Sim, isso é verdade. Você retirando esse órgão, você consegue ter uma vida normal. Mas isso não significa que ele não tenha funções, né, pessoal? Ele possui sim as suas funções. Mas eu acredito que vale um vídeo somente sobre ele. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Já as glândulas anexas, elas são 4. Nós temos as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. E antes de eu falar sobre a função de cada uma dessas glândulas, deixa eu fazer um parêntese aqui. Existem 2 tipos de glândula, as glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas. E aí o próprio nome das duas já dá uma pista do que significa cada uma. O prefixo endo, né, de glândulas endócrinas, significa dentro. Então essas glândulas elas vão secretar as suas substâncias dentro da corrente sanguínea, diretamente no sangue, beleza? Já o prefixo exo, de glândulas exócrinas, lembra fora. Então estas vão secretar suas substâncias diretamente no órgão-alvo, fora da corrente sanguínea. Beleza? Deu para entender a diferença entre essas duas? Agora vamos às funções dessas 4 glândulas anexas. Pessoal, glândulas salivares, o próprio nome já diz, né? Elas vão produzir a saliva. Saliva que vai conter pitialina, né? Ou amilase salivar, que é uma enzima digestiva responsável por iniciar o processo de digestão, que vai começar na boca com a digestão do amido, né? Que é um carboidrato, que é um polissacarídeo, né? Então a pitialina, ou amilase salivar, vai quebrar, né, esse amido em moléculas menores, beleza? Já o pâncreas vai produzir 2 hormônios muito importantes, a insulina e o glucagon. E o pâncreas, é importante ressaltar, dessas 4 que eu citei, ela é a única glândula que é endócrina, é a única que vai secretar suas substâncias diretamente na corrente sanguínea. Então insulina e glucagon serão secretados diretamente no sangue. Qual que é a função de cada um? Pessoal, a insulina ela tem a função de jogar o carboidrato que chegou no seu sangue, né, por meio da sua alimentação, ela vai jogar esse carboidrato para dentro da célula, para que a célula fique nutrida, beleza? E o glucagon, ele vai fazer a função oposta, né? Então, quando você está naquele período mais prolongado de jejum, né, glucagon, para que você não tenha uma hipoglicemia, né, e desmaie, o glucagon ele vai pegar o açúcar que está dentro da célula e vai jogar para o sangue, porque você precisa ter uma quantidade mínima de açúcar, né, de glicose, circulando no sangue. Então, quando você está num jejum mais prolongado, você tem a atuação do glucagon, fazendo essa função aí, beleza? O fígado e a bile eu vou falar dos dois de uma vez só. Por quê? O fígado, a função dele, né, uma das várias funções, né, mas aqui dentro desse processo pedagógico que a gente está tendo do sistema digestivo, ele vai produzir a bile, né? E esta, por sinal, vai ser secretada na vesícula biliar e armazenada nela, beleza? Então o fígado produz a bile, vesícula biliar armazena a bile. E já dando continuidade aqui, falando da função da vesícula biliar, ela tem a função, além de armazenar a bile, de secretá-la diretamente no intestino, beleza? Qual que é a função da bile? Emulsificação de gorduras. Então, o que é emulsificação, Bernardo? Emulsificação é quebra, né? Então ela vai ajudar no processo de quebra das gorduras em moléculas menores, para que elas consigam ser absorvidas. Tranquilo? Antes da gente passar para a parte das enzimas digestivas, eu queria ressaltar alguns pontos aqui com vocês. A primeira é a diferença entre digestão e absorção. Pessoal, digestão começa na boca, né? Digestão é todo o processo, né, físico e químico de quebra, né, do alimento ingerido para que ele consiga ser absorvido, beleza? Então, para eu absorver um nutriente, eu não consigo absorver uma molécula muito grande. Eu tenho que quebrar essa molécula
em várias partes pequenininhas, para que elas consigam ser absorvidas nas vilosidades intestinais, beleza? Então, onde começa a digestão? A digestão começa na boca, e aí ela parte, né, ela passa por todos os processos químicos e físicos, né, dentro do tubo digestório, do sistema digestivo, e ela vai terminar no intestino grosso, mais especificamente no cólon ascendente do intestino grosso e em parte no cólon transverso. E lembrando que se a digestão termina aqui no cólon transverso, em parte dele, é aqui que vai começar a absorção, que é a próxima etapa, né? Então, terminando a digestão, eu tenho a absorção dos nutrientes, que vai ocorrer aqui no cólon transverso, né? Até mais ou menos o início do cólon descendente. E aí, eu terminando o processo de absorção, eu tenho o processo de formação das fezes, que é a próxima etapa, que vai ocorrer aqui no cólon descendente. Depois de estarem formadas, as fezes serão conduzidas ao sigmoide, ao reto e finalmente ao ânus. Tranquilo? E outra coisa que eu queria passar para vocês em relação à diferença nos pHs da boca, do estômago e do intestino. Por que isso? Lembra que eu falei no início do vídeo que as enzimas são o carro-chefe do processo de digestão? Pois é, as enzimas, para que elas consigam atuar, desempenhar suas funções, elas necessitam de um pH ajustado, né? Então, cada enzima ela vai atuar num pH específico. Por exemplo, a pitialina ou amilase salivar, ela atua em pH neutro, né? Por isso que o pH da boca é neutro, ele é próximo de 7. Só você lembrar que na boca tem saliva e que saliva é água. O pH da água é neutro, próximo de 7, beleza? Já no estômago, nós temos a presença do ácido clorídrico, o que vai conferir um pH em torno de 2, né? Um pH ácido. E é justamente nesse pH que vai atuar a pepsina, que é a enzima responsável por quebrar as proteínas em peptídeos menores, beleza? Já o pH do intestino, ele vai ser um pH básico. E o que vai conferir a alcalinidade desse pH é justamente a secreção de bicarbonato por parte do fígado e do pâncreas na região do intestino, beleza? Então tá aí, ó, outra função aí do fígado e do pâncreas, secreção de bicarbonato no intestino. E é esse bicarbonato que vai conferir um pH básico, né? E é esse pH básico que vai fazer com que as enzimas digestivas que atuam no intestino consigam desempenhar suas funções. Entendido isso aí? E a terceira coisa que eu queria passar para vocês é em relação ao local de digestão de cada macronutriente. Então, carboidrato, proteína e gordura. Onde eles são digeridos? Na boca, no estômago ou no intestino? Pessoal, na boca ocorre a digestão somente de carboidratos. É onde o processo digestivo se inicia, né? Como já foi falado, ocorre a quebra do amido em moléculas menores de carboidrato, beleza? Então, na boca eu tenho a digestão de carboidratos. No estômago, como também já foi falado, eu tenho a digestão preferencialmente de proteínas, né? A ação da pepsina ela vai quebrar as proteínas em peptídeos menores, em moléculas menores, tranquilo? Mas eu também posso ter digestão de algumas gorduras, né? Por exemplo, a gordura da manteiga, ela começa a ser digerida no intestino, no estômago, beleza? E no intestino é onde eu vou ter a digestão dos 3 macronutrientes, preferencialmente gorduras, tá? Mas também terei digestão de carboidratos e digestão de proteínas. Entendido isso aí? Agora, em relação às enzimas digestivas, 2 delas eu já falei para vocês, né? Que é a pitialina, ou amilase salivar, que é produzida pelas glândulas salivares e atuam na boca. E a segunda é a pepsina, né, que é produzida pelo estômago e atua no próprio estômago. Beleza? Agora, em relação às enzimas que atuam no intestino, aí nós temos uma porrada de enzima, é muita coisa. 5 dessas que atuaram no intestino delgado, elas são produzidas pelo pâncreas, né? Então o pâncreas produz essas 5 e vai secretar no intestino delgado. Quais são elas? Anota aí. A amilase pancreática, né, que vai quebrar também o amido em maltose. Maltose, para quem não sabe, é um disacarídeo, né, composto por 2 moléculas de glicose. Nós temos também a lipase, que vai quebrar as moléculas de gordura em ácido graxo e glicerol.
nós temos a tripsina e a quimiotripsina, que irá quebrar as moléculas de proteína em peptídeos, né? E nós temos a carboxipeptidase, que vai quebrar as moléculas de proteínas em peptídeos e aminoácidos. Agora, em relação às enzimas produzidas pelo próprio intestino delgado, elas também são 5. Começaremos aí pela aminopeptidase, que ela vai quebrar peptídeos em peptídeos menores e aminoácidos. Nós temos também a dipeptidase, que vai quebrar dipeptídeos, né? Então, dipeptídeos são duas moléculas de dois peptídeos, né, ligados. Então, dipeptidase vai quebrar dipeptídeos em aminoácidos. E as 3 últimas são a lactase, a maltase e a sacarase, beleza? A lactase, ela vai quebrar a lactose em galactose e glicose. A maltase vai quebrar a maltose em duas moléculas separadas de glicose. E a sacarase vai quebrar a sacarose em glicose mais frutose. Tranquilo? Entendido? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esquece de deixar o like, deixar um comentário. Se inscreve no canal, dá uma ajuda para um amigo aqui que está começando no YouTube. O começo é árduo, é difícil. Então, dá uma força aí, se inscreve no canal. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo, beleza? Não esquece de mandar esse vídeo para aquele amigo seu que está estudando biologia, que está se preparando para o Enem, que está fazendo faculdade, que está com dúvida. Vamos compartilhar conhecimento. Conhecimento é vida. Conhecimento salva vidas. Beleza, pessoal? Tamo junto. Valeu. Aquele abraço.